Fala pessoal, hoje eu quero falar da Selic. Ela baixou para 14,50 e eu quero trazer um panorama do que você pode esperar para o futuro. Mas antes, deixa eu pedir para você, deixe o seu like já na confiança, porque todo dia eu tento trazer um vídeo interessante e educativo para te fazer investir melhor. E agora vamos pro vídeo. Vamos só pensar no panorama. Para renda fixa continua quase a mesma coisa, tá rendendo um pouquinho menos, mas ainda assim é uma rentabilidade maravilhosa. O que deve se pensar agora é investir em pré-fixados e IPCA+, porque daí você consegue travar taxas boas e a Selic ela pode não continuar caindo, eu já vou falar disso daqui a pouco, mas subir ela não vai. Então você vai comprar pré-fixados e IPCA+, numa taxa boa e com uma expectativa de que ela não suba mais do que está hoje. E para as empresas tem dois cenários. As empresas que pegam dinheiro emprestado, elas ainda continuam lascadas. Os juros ainda está caro, 14,50 é caro. Não vai ter um boom de empresas pegando dinheiro emprestado, fazendo novas fábricas, melhorando o Brasil, não vai ter. Esse governo está proporcionando isso para o nosso país, parabéns. Mas enfim, então as empresas que pegam dinheiro emprestado não mudou nada, vão continuar pagando juros caros e o Brasil não vai ter um PIB relevante esse ano, de novo. E para as empresas da Bolsa é um pequeno sinal de melhora, porque quanto menor a Selic, mais o valuation das empresas sobe. Então é um pequeno sinal de melhora, mas é muito pequeno, está muito no começo. O que vale a pena é se posicionar agora. Daqui 2 anos as empresas, o Ibovespa, vão pegar o índice brasileiro, o médio brasileiro, ele vai estar bem maior do que está hoje, pessoal, pode acreditar nisso. Só que essa Selic de 14,5 ainda está longe da ideal. A Selic ideal teria que ser na casa dos 8, 9%. Então vai demorar alguns anos para a gente chegar à Selic ideal para fazer as empresas bombarem. A expectativa é que no final do ano que vem ela esteja ali no próximo de 10, 11, então de 2027. Então aí a gente vai estar começando a melhorar alguma coisa, mas é só expectativa. E bem, vamos falar do futuro. Ontem também saiu o Fed, o Banco Central americano. Ele determinou que lá eles iriam manter a manutenção da taxa, de 3,5 a 3,75. E o principal motivo foi por conta da guerra do Irã. O petróleo causou um choque energético e fez a inflação por lá se descontrolar um pouco. E o Banco Central preferiu não continuar a redução dos juros. Eles estão com uma cautela para tentar conter a inflação que saiu um pouco do controle por lá. E a gente tem que ficar de olho nisso, porque a inflação lá, a taxa de juros lá, influencia a nossa taxa de juros aqui no Brasil. E a gente tem que ficar acompanhando como está lá e como vai estar a inflação aqui. Se a inflação aqui continuar alta, acima de 4,5%, provavelmente os cortes da taxa de juros vão se encerrar por enquanto. Agora, se a inflação estiver abaixo de 4,5%, provavelmente a gente vê mais um corte de 25%, 0,25% na próxima reunião do Banco Central. Minha opinião é que eu queria que a taxa de juros caísse, mas a gente tem que conseguir conter a inflação. Então, o melhor dos mundos seria o governo gastar menos, mas o governo gastando menos, isso reduziria a inflação já, porque a nossa inflação ela só está alta, um dos motivos, na verdade, por ela estar alta, são os gastos públicos. Gastos exagerados, e aí faz a inflação subir. Então assim, se o governo gastasse menos, a nossa inflação poderia ceder, e a taxa Selic cairia junto. Seria o melhor dos mundos, seria o ideal. Eu sei que o governo não vai gastar menos, então o que precisa acontecer só é a taxa de juros ficar um pouco controlada para a Selic cair devagarinho. E lá nos Estados Unidos eu não acredito numa subida dos juros. Eu acredito que eles vão fazer manutenção da sua taxa de juros para tentar conter a inflação, e eu acho que isso vai ser o suficiente. Subir a taxa de juros seria muito prejudicial para a economia e para a dívida pública. Os Estados Unidos têm uma dívida pública muito grande para rolar esse ano, e é melhor para eles rolar essa dívida pública com juros mais baixos. Então não acredito que vai subir, e para as empresas, se subir também, pode ser que a bolha estoure daí, ou uma crise se instaure. Se não tiver bolha, dependendo da sua opinião. Então eu acho muito difícil subir os juros por lá, principalmente esse ano, mas a gente tem que ver como vai estar a inflação. Se vocês querem um dado para ficar acompanhando, procurem o IPC americano, que é a inflação de lá, e fiquem olhando. Se tiver acima de 3, é perigo. Se tiver abaixo de 3, aí 2,5 para baixo é ok, é o esperado.
de 2,5 a 3 é preocupante. Aí o Fed vai continuar mantendo a taxa de juros no patamar que está. Só que no fundo, pessoal, se você é igual eu, um investidor de longo prazo, essas oscilações na taxa de juros e oscilações de inflação não deveriam afetar tanto as suas decisões. Eu invisto em empresas e na renda fixa. E quando as empresas estão baratas, eu compro as empresas, e quando as empresas estão caras, eu compro mais renda fixa fazendo um caixa. Então a gente tem que estar preparado para isso e sempre executar a nossa estratégia. Eu sou tranquilo, estou executando a minha estratégia. No momento eu estou fazendo caixa porque o meu percentual de renda variável está muito alto. O meu percentual de renda variável internacional ele está menos do que eu deveria, só que lá está muito caro, na minha opinião. Então eu prefiro não entrar agora. Eu estou fazendo caixa para caso as ações americanas caiam de valor, eu ter caixa para aportar. Então a gente tem que ter um método e seguir o nosso método. É simples assim. As oscilações que acontecem, a gente não pode ficar reagindo a elas. A gente tem que só seguir o nosso método. Mas era isso por hoje, pessoal. Eu queria dar um panorama do futuro da Selic. E se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui para mim. Enquanto você acha que a Selic vai terminar o ano? Na casa dos 14, na casa dos 13 ou na casa dos 12? Te vejo no próximo vídeo, pessoal. Até lá!